Tudo é parceria. Tudo é parceria. Não tem esse negócio de... Não existe negócio sem parceria. Não, eu fiz um negócio sozinho. Não fez sozinho. Mas eu ganhei a comissão sozinho. Também não ganhou sozinho, né? Sempre tem ali... Você não faz negócio sozinho. Começou a perceber que o cliente, obviamente, estava comprando São Paulo, principalmente de 2020 para cá. Né? Ele começou comprando ali um estúdio, comprando um apartamento compacto para obter renda. Só que alguns desses clientes, ou muitos desses clientes, tinham a vontade de comprar São Paulo, mas eles não se sentiam à vontade, confiantes, de comprar. Por quê? Porque ele, por mais que o corretor estava atendendo aqui, né? Salvo algumas exceções, obviamente, em qualquer mercado, em qualquer profissão, mas o cara estava ali preparado, querendo atender bem, com ética e tudo, mas o cara não se sentia confortável e confiante de comprar com um corretor que ele não conhece. Você tem que entender, primeiro ponto, quando o cliente ele é um investidor, pergunta para ele como é que você está posicionado hoje. Ao invés de sair oferecendo imóvel, como é que você está posicionado hoje? No que você investe? Com base nessa pergunta, você consegue identificar facilmente o perfil de investidor. Não vai mandar aquela ficha da XP para ele preencher para você identificar qual que é o perfil de investidor. Mas com perguntas, como que você está posicionado hoje? O que você gosta de investir? Ele falar um pouco, um pouco mais. Olá, sou Vicente Penter, estamos aqui para mais um episódio do Valorização Imobiliária, podcast que valoriza quem faz diferença no mercado imobiliário, como essa fera que está aqui para conversar com a gente, faz muita diferença no mercado e a gente está trazendo muito conteúdo sobre o mercado imobiliário para compartilhar com donos, gestores, corretores de imobiliárias do Brasil inteiro. A gente está aqui com o nosso convidado, mas eu quero dar um abraço do meu amigo Gustavo Justo. Fala, Gustavão, tudo bem contigo? Tudo bem, mais um episódio sendo entregue e como sempre a gente está subindo a régua, cada vez gente mais qualificada, tá bem legal, pessoal. Curtam aí que vai ser um episódio com certeza com muito aprendizado. YouTube, Valorização Imobiliária, no Spotify também e siga lá no Instagram, @valorização imobiliária. E começa fazendo as honras dos nossos patrocinadores, nossos parceiros aí, Gustavão. A gente começa com a Laís, patrocinador da segunda temporada, inteligência artificial do mercado imobiliário. Hoje atende uma gama gigante de imobiliários, atende 24/7. Os leads que chegam na tua imobiliária dão muita dinâmica. Vai lá, acessa o laiz.ai e conheça tudo que eles têm para entregar aí para a dinâmica do teu negócio. Tem o pré-atendimento, mas também tem a parte administrativa, né, da locação. O Reengaja, eles têm várias situações que ajudam na performance da imobiliária. Bem legal, estou implantando na minha empresa. Atualização de imóvel também, muito bacana. E nosso parceiro Loft, é parceiro já desde a primeira temporada, nos apoia aí no nosso podcast e no dia a dia das nossas empresas, né? Fiança para aluguel, financiamento, CRM, tantas soluções que a gente tem. O Garantia Invest, que é um produto excelente para as imobiliárias, que tem clientes para locação, que tem alguma renda investida, pode utilizar esse investimento como garantia do contrato de locação. Por exemplo, essa é uma das soluções que a Loft nos oferece. Também fazer um agradecimento à Curoli, que tem o KSI, software CRM, RP, tem serviço de cobrança, seguro também. Para conhecer mais, acesse lá programaimobiliaria.com.br. Obrigado, Marco e o time da Curoli pelo apoio. E nosso apoio da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, a ABMI, né, que a gente gosta tanto. Nosso convidado aqui já palestrou lá para a gente na ABMI, já trouxe conteúdo para a gente. Agradecer a ABMI na figura, né, do nosso atual presidente, o Alfredo Freitas, que foi um dos nossos convidados agora recente do nosso podcast. Obrigado para a BMI, para todos nós. Agora faz as honras e apresenta nosso convidado aí, Gustavo, por favor. A BMI tem muitos amigos pelo Brasil, esse é um deles. Anderson Leone, que honra te ter aqui. O Leone hoje é diretor de expansão da Mitre Realty. Ele é especialista em parcerias, mais de 20 anos no mercado, começou lá no Nordeste, veio para São Paulo, fez aí diversos negócios, cara. Prazer te receber aqui. Obrigado pela tua presença. Prazer é meu. Aliás, uma honra estar aqui. Eu andei ouvindo, né, o podcast desde o início. Cara, Valorização Imobiliária se tornará em breve aí um dos maiores podcasts do mercado brasileiro, com certeza, porque tem muito conteúdo legal. E para mim é uma responsabilidade, né? Já vi os convidados que passaram por aqui, o conteúdo. Então espero dar conta do recado, meus amigos. Valeu. Que legal. E você falou, né? Começou lá no Rio Grande do Norte, falou em São Paulo, uma escala na Noruega. Essa história é fantástica. Leone, aqui, ó, eu começar aqui o mais recente, né? São Paulo, depois a gente dá uma olhadinha para trás também. Mas assim,
O mercado de São Paulo é fantástico. Todo mundo que está aqui sente isso e quem está fora, né? Quem está de longe olha o mercado e sabe o quanto ele é pujante, o mercado imobiliário aqui, mas também como ele é desafiador, como ele é competitivo, né? E você veio lá do Rio Grande do Norte, veio para cá e conseguiu atingir algumas posições e atuações aqui dentro do mercado de São Paulo, super competitivo. Excelentes posições, que é como tu tá hoje na Mitre. Como é que foi essa tua trajetória de chegar no mercado de São Paulo e trabalhar nessa parte de o que hoje a gente chama de expansão, né? Na época tu disse que até não era esse o nome, né? Ótima pergunta. Não é fácil, né? O mercado de São Paulo é muito competitivo, aqui é o epicentro dos negócios, né? Inclusive nas empresas, nas houses, nas incorporadoras, nas imobiliárias, aquela competição saudável, gostosa, né? Quem que vai ser o campeão do mês, aquela coisa toda, meta para bater, muita concorrência. Mas quando a gente acredita no trabalho que a gente faz, quando a gente faz com ética, com verdade, com comprometimento, com compromisso, com verdadeira empatia com os nossos clientes, a gente consegue ir crescendo, né, aos poucos. Foi isso que aconteceu. Eu estava no mercado que eu passei 14 anos, eu sou de São Paulo, mas fui para Natal com 25 anos, tive uma carreira lá de 14 anos no mercado imobiliário, depois a gente conta um pouquinho também dessa parte. Quando eu voltei para São Paulo, o mercado a gente passou um período um pouco desafiador, teve período ali de 2000 e me recordo agora de 15 a 17 mais ou menos, o mercado estava ali meio andando de lado, patinando, aquela coisa toda. Pensei, nossa, acho que eu vou voltar para São Paulo. Só que eu não tinha atuado no mercado imobiliário de São Paulo. Mas, nossa, como é que será, né? Atuar em São Paulo, acho que não vai ser fácil, enfim, tal, vai ser difícil, aquela coisa toda. Demorei um tempinho para tomar a decisão. Hoje eu teria tomado até de uma forma mais rápida. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha passado por experiência de diretoria, gerência, etc. Mas eu queria ser, de fato, corretor de imóveis. Eu queria estar na ponta, não queria cargo de gestão e tudo. Até tinha umas 2 propostas para atuar em gestão. Eu optei por seguir na carreira de corretor numa incorporadora e consegui ter um desempenho muito legal. Fiquei 4 meses como corretor, depois assumi uma gerência, construí time e tudo. E com o passar do tempo, a gente foi colocando o nosso trabalho, a nossa metodologia. Consegui, nessa empresa que eu estive, foi a Vitacom. Eu passei quase 7 anos na empresa, fui campeão de vendas 2 anos seguidos como gerente. Comecei um trabalho já, na época, parcerias. A gente estava no período de pandemia, né, 2020, então estava um pouco difícil pensando no mercado de expansão, mas eu encontrei ali uma oportunidade, porque o que acontece é o seguinte: São Paulo é o epicentro dos negócios. Quando alguns mercados começam eventualmente a ter alguma dificuldade, seja por questões externas, economia, política, né? Nosso país é muito sensível também a essas questões. Por incrível que pareça, São Paulo acaba crescendo, acaba recebendo mais investimentos, porque aquele cara que talvez estava... ele continua investindo nas suas cidades, enfim, então, mas ele agora prefere também diversificar um pouco mais o patrimônio. E aí eu comecei a pensar, poxa, morei no Nordeste, né? Eu atuei numa imobiliária lá em Natal, no Rio Grande do Norte, na Abreu Imóveis, que inclusive é também membro aí da BMI, até aproveitar para mandar um abraço, meu amigo aí, chama de Painho, né? Chama de Painho, Ricardo Abreu. Grande. Um abraço aí ao meu mentor, Ricardo Abreu. Vendas, né? Exatamente. E aí quando pensei assim, vou ativar parcerias também no Nordeste. Então eu falei com o Ricardo, falei com alguns parceiros de João Pessoa e tudo mais, Fortaleza e tudo, a gente começou já a desempenhar um trabalho de parcerias. Hoje, né, com mais clareza, já passando eu fui gerente nessa empresa, depois fui para a diretoria de parcerias, fiz um canal de expansão nacional, né? Então eu só não fui para o Acre, Roraima, Rio Grande do Sul, eu não fui, hein? A gente bateu uns papos lá, quase marcamos uma agenda lá. Quem sabe agora. Acho que uns 3 ou 4 estados que eu não fui, e aí eu vi, tudo é parceria. Tudo é parceria. Não tem esse negócio de... Não existe negócio sem parceria. Não, eu fiz um negócio sozinho. Não fez sozinho. Mas eu ganhei a comissão sozinho. Também não ganhou sozinho, né? Sempre tem ali... Você não faz negócio sozinho. Né? O nosso corpo, ele é todo conectado, né? Então, um órgão ligado ao outro, é tudo parceiro. A gente está aqui como parceiros também. E não existe negócio sem parceria. Eu sou apaixonado por isso. Deixar que eu vou falar o podcast inteiro sobre parcerias. Não é porque é minha área, mas eu gosto muito de conectar com as pessoas. E só existe negócio quando, de fato, há conexão verdadeira entre os parceiros, né? Então, é normal que às vezes acaba virando amizade e por aí vai. Um pouquinho do resumo do que eu Legal. Eu te conheci quando tu estava já na Vitacom, né? Acompanhei toda uma trajetória de alguns anos teu ali, alguns anos, e vi a tua posição sobre parcerias, né? A gente fez algumas conversas, vi tu fazendo negócio com amigos.
E como que era... como é que é essa tua experiência de falar com diversos públicos no Brasil? Porque tu fala com pessoas de diversos estados, como tu falou. Como é que é essa relação de negociação? O que muda de um estado para o outro? Porque tem que ter uma habilidade aí para atender, né? Tu não está atendendo só São Paulo. Perfeito. Tu atende pessoas que também não moram só em São Paulo, moram em outros Exato. estados. E aí tem a questão de convencimento, porque o mercado é bom. Como é que era lidar com essa gama de tantas pessoas diferentes? Primeiro ponto é o corretor de imóveis, o gestor, enfim, quem está ali na ponta tocando as negociações, ou os parceiros, tem que ser muito aberto, né? A gente tem que ser muito flexível, a gente não pode ser aquele cara engessado. Não, meu jeito é assim, eu falo desse jeito, eu faço a negociação dessa forma. Não pode ser desse jeito, né? Nosso país é um país continental. Então, o comportamento do cliente em Palmas, no Tocantins, eu aprendi, né, como é diferente do cara que talvez está no Rio Grande do Norte, ou o cara que está em São Paulo, né? Existem diferenças aí. E a gente vai aprendendo. Então, hoje, quando eu falo com um parceiro ou um cliente, né? Esse cliente aqui é de Palmas, esse cliente aqui é de Goiânia. Eu já sei como ele se comporta um pouquinho, né? Ou tom de Cuiabá, o mineiro, né? O mineiro é desconfiado. Mas o de Goiânia também é um pouquinho, o de Tocantins também. A gente vai entendendo um pouco das particularidades de cada... O nordestino, ele é mais expansivo, né? Ele é mais... recebe muito bem você, tudo, ele gosta de influenciar também os amigos, né? Fala assim, comprei, investi ali e tal, tô investindo em São Paulo, vem aqui, conhece fulano de tal. Aqui em São Paulo o cara já é mais fechado, já é mais reservado, ele compra quietinho, ele não fala para ninguém. Então a gente vai aprendendo um pouco isso, né? E a gente vai se moldando, e aí eu acho muito legal essa parte também, quando você trabalha com expansão, e nosso país é um país continental, você acaba se tornando meio que um camaleão, você fica adaptável, né? Você se eu vou para o Rio Grande do Sul, eu já vou entender ali como é que comporta a galera, como é que é o time de fechamento. Vai tomar um mate com o cliente. Vou tomar um mate com o cliente. O meu churrasco. O churrasco. Aí sim, ó. Quero ir para lá. Vamos lá. A gente vai entendendo um pouco melhor. E a gente vai melhorando também com as habilidades de negociação. O mais importante é a gente ser transparente, ético, verdadeiro, ter escuta ativa, escuta atenta com os nossos clientes, ter empatia, entender o que ele está sentindo, entender qual que é a história desse cara, e aí você consegue se conectar. Acho que conexões verdadeiras hoje está cada vez mais em falta. Muita gente, às vezes, se aproxima por interesse, ou está ali porque o cara quer arrancar a venda, quer bater a carteira do cliente e tudo, e depois não quer nem saber o que aconteceu, nem liga para o cara, esquece do cliente, e isso não é o caminho. E essa tua atuação de vender imóveis de um determinado mercado para pessoas que estão fora desse mercado, não vivem ali, não estão no dia a dia ali. Isso é diferente do que a grande maioria do mercado imobiliário nacional, né? O que é o mais comum? É a pessoa comprar onde ela vive, ou onde ela passa férias, às vezes na segunda moradia, mas a gente tem aí na tua atuação uma característica diferente, que é, por exemplo, aqui em São Paulo, fazendo parcerias, vendendo para pessoas que estão investindo em São Paulo, mas que moram no Brasil inteiro, às vezes não conhecem tão bem o mercado de São Paulo, mas, por exemplo, pode ser por investimento. Mas essa história não começou aí, né? Ela começou antes, e esse teu tipo de atuação já tinha quando tu estava trabalhando no mercado no Nordeste, vendendo para estrangeiros, né? Então já era mais ou menos o início desse trabalho de expansão. Conta um pouco para nós como é que foi essa história lá no Nordeste, tua relação com a Noruega, e conta um pouquinho com a gente. Eu nem conhecia esse termo, né? Expansão, né, Vicente? Eu nem conhecia, expansão, né? Mas na época já era expansão. Hoje a minha realidade, que você falou, não é a realidade da maioria. Hoje a minha realidade, de fato, é vender. Primeiro que o produto de lançamento normalmente já não é tangível, né? Você tem que tangibilizar algo que ele é ainda intangível, né? Você tem que materializar aquele sonho que ainda está só na planta, né? Só o book, etc. Para mim essa é a realidade, e vender algo que está fora. Tudo começou lá atrás. Quando eu fui para Natal, trabalhando ali e tal, demorei um tempo para fazer a primeira venda, aquela loucura toda, começando no mercado, era outra história, né? Eu andava ainda... Vou entregar minha idade aqui agora, né? Andava com a pastinha, né? Tinha ali a pasta dos empreendimentos, tinha agenda ali também com as anotações das captações dos imóveis, tudo mais, a ficha de captação, a ficha de proposta e tudo mais. E quando eu fiz uma venda uma vez para um norueguês, ele veio lá, eu fiz, tava na Abreu, inclusive, na Abreu Imóveis, foi tapete vermelho para o investidor, aquela coisa toda, estava atendendo o cliente super bem. Vendi um apartamento ali na praia de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, Natal. Passou uma semaninha mais ou menos, ele mandou um e-mail para mim falando:
Prezado Leone, gostamos do seu trabalho, nós somos incorporadores aqui na Noruega e na Suécia, a gente vai montar uma incorporadora no Brasil e a gente precisa de um diretor de vendas. Eu estava começando, tinha 25 anos, eu não sei como que você, corretor de imóveis aí, tem muito corretor assistindo aqui também, né? Não sei se você começou resolvido financeiramente, mas eu particularmente comecei completamente quebrado, né? Diga-se de passagem. E aí eu saí daquele corretor quebrado que estava começando para me tornar diretor de vendas numa incorporadora internacional. Nem ia falar isso, mas eu pensei, também por quê? Porque eu falo inglês. É muito importante falar inglês. Então, corretor de imóveis... Ontem a gente está no Conecta Imob, né? Esses dias. Foi falado ontem, não lembro quem falou. O corretor de imóveis tem que aprender... Acho que foi o Leandro Carnal, né? Isso. Tem que aprender a falar inglês. Ah, não, mas tem o tradutor, tem a IA... Não, tem que aprender a falar inglês. Isso é muito importante no país que a gente está. Assim, a gente não sabe quem que a gente vai encontrar. E se eu não soubesse falar naquele momento... certamente não teria tido essa oportunidade, né? Então eu saí ali do corretor quebrado, começando para me tornar diretor de vendas numa empresa internacional para vender justamente os empreendimentos que a gente então iria construir e construímos. Foram 4 empreendimentos ali na praia de Maracajaú, vendendo na Noruega. Então imagina só, a gente tinha que primeiro vender o Brasil. Fala assim, Brasil, tá aqui o Brasil, ó, pessoal. Brasil. Legal. Começa pelo mapa, né? Brasil, São Paulo, Rio, falar dos números de São Paulo, Rio, chegar no Nordeste, mostrar o Rio Grande do Norte, falar de Natal, para então chegar numa praia de 56 quilômetros ali acima do litoral norte de Natal, que era a praia de Maracajá, que nem quem estava em Natal direito conhecia, enquanto mais um norueguês, para falar então que teria um empreendimento para o investidor, que teria uma operação de short stay, que nem se usava o termo nessa época, nem tinha Airbnb, né? Tinha ali os carros compartilhados, na época era bug compartilhado que tinha no empreendimento, e assim a gente vendia, fazia roadshow na Noruega, jantar, eventos, feira, também não só na Noruega, mas Suécia, ia para Portugal, Espanha, fazia eventos e vendia tudo por lá. Foi uma experiência incrível para um cara que estava só começando. Que legal. E tu vê, né, falar assim, o inglês ele te proporcionou não só um negócio que tu fechou, mas uma oportunidade depois que te abriu uma porta que te abriu, que acabou gerando também grande parte da tua atuação, né, que tu tem hoje. Então, fez esse trabalho lá de venda de imóveis para pessoas que não estavam ali, depois acabou, né, trazendo, quando veio para São Paulo também, esse mesma característica de venda para pessoas que não estão no mercado. Mostra a importância de a gente estar preparado no momento certo, seja com inglês, estudando os negócios, estudando os produtos e se qualificando. O corretor tem que estar qualificado, tem que estar pronto para a oportunidade de cair na mão dele. Sabe que é interessante? Desculpa continuando um pouco nesse tema, mas você falou de estar preparado, né? Às vezes a gente não se sente preparado. A verdade é essa. Nossa, mas eu, diretor de vendas numa empresa norueguesa, eu não me sentia preparado, né? Mas se eu olhar para trás, eu estava com vontade, tinha determinação, entendia sobre vendas, negociação, estava começando a aprender um pouco do mercado imobiliário, mas falava inglês, já tinha uma experiência internacional também de viagens, que é muito importante também. Então eu já estava preparado, só talvez não me sentia preparado, mas é importante a gente dar uma driblada muitas vezes nos sentimentos que a gente tem, porque sempre tem coisas grandes esperando por nós. Legal. E hoje, então, tu tá na Mitre como diretor de expansão, né? Tu tá com foco em parcerias com imobiliários, corretores de todo o Brasil para vender produtos na cidade de São Paulo, na região, certo? Conta um pouco mais para nós como é que funciona esse modelo. O que vocês querem atingir, o que vocês projetam para o futuro, para também falar aí para esse público que está nos assistindo poder te procurar, fazer negócio com vocês, com a Mitre. Perfeito. Eu estava tocando um projeto meu como corretor autônomo, inclusive, depois de 7 anos numa mesma empresa, e ia montar meu escritório imobiliário até que eu recebi um convite, e esse convite era nada mais, nada menos que uma empresa como a Mitre. Você estava criando muito conteúdo, estava bem legal. Criando bastante conteúdo, tive em Miami aprendendo bastante também no mercado, e surgiu esse convite, cara... Porque você estava preparado. Você preparou. É verdade. Oportunidades. Oportunidades. Legal. E aí começou aquele namoro, tudo, estou muito honrado. Estou começando, né? A gente assumiu agora tem uma semana aproximadamente. Ainda estou entendendo toda a empresa, mas é uma empresa muito conhecida, de capital aberto, performando muito bem, diga-se de passagem, tanto no mercado financeiro, no mercado imobiliário, internamente também com uma estrutura muito boa. E a gente percebeu de uns tempos para cá, principalmente, né? E não foi só São Paulo, mas acho que São Paulo com certeza é o epicentro de tudo. Afinal de contas, 70% das feiras e eventos de negócios do país acontecem na cidade de São Paulo. São 3 aeroportos internacionais. Só a capital representa 10% do PIB nacional. O estado de São Paulo teve um PIB de
3 trilhões e meio no ano passado. São Paulo tem PIB de 700 bilhões, similar ou maior até do que muitos países e tudo mais. A gente começou a perceber que o cliente, obviamente, estava comprando São Paulo, principalmente de 2020 para cá. Né? Ele começou comprando ali um estúdio, comprando um apartamento compacto para obter renda. Só que alguns desses clientes, ou muitos desses clientes, tinham a vontade de comprar São Paulo, mas eles não se sentiam à vontade, confiantes de comprar. Por quê? Porque por mais que o corretor que estava atendendo aqui, né, salvo algumas exceções, obviamente, em qualquer mercado, em qualquer profissão, mas o cara estava ali preparado, querendo atender bem, com ética e tudo, mas o cara não se sentia confortável e confiante de comprar com um corretor que ele não conhece. Então, aí surge uma oportunidade. Se uma empresa decide fazer um canal de expansão, né, como a gente... a empresa já tinha uma frente já operando em expansão, a gente chegou para aumentar esse time e colocar mais musculatura nisso, porque quando tem um representante local, né, quando tem ali uma imobiliária na cidade dele, com aquele corretor que ele conhece, que já negociou o imóvel do pai, do filho, enfim, já conhece a família inteira e que está representando uma marca que é uma marca de São Paulo, ele fica muito mais à vontade, confortável e confiante para investir com um parceiro local. Então é isso que eu cheguei na Mitre para fazer. Né? A gente está buscando novos parceiros, país todo, para que eles não só se tornem parceiros, mas que possam depois também se tornar embaixadores da marca, multiplicadores e tudo mais. Né? A gente entende que o canal de parcerias é um canal muito forte, expansão também, e aí o Brasil é gigante, né? O Brasil é enorme, e com certeza a gente já tem bons parceiros, mas ainda estamos em busca de mais. É mais um elo numa cadeia de confiança. Né? Então existe a confiança do cliente naquele corretor, que é o corretor dele, que ele já, né, já trabalha no seu mercado. E tu tá ali para fazer um elo entre esse corretor e um produto, ou um novo mercado, um novo incorporador, trazendo segurança também para que esse corretor ou essa imobiliária se sinta segura em vender este produto para o cliente dela, que já tem confiança. Então é mais um elo na cadeia de confiança que existe ali e que no final das contas ele faz girar o mercado imobiliário. Eu acho que é muito legal porque a gente consegue trazer para o cliente a possibilidade de diversificação do investimento dele em outra região, no mercado super maduro como o mercado de São Paulo, mas sem perder o relacionamento que ele tem com a sua imobiliária de confiança, seu corretor de confiança na região. Né? Isso, perfeito, perfeito. Maravilha. E me fala um pouquinho como é que, se alguém quiser, né, agora nessa posição da Mitre, quiser fazer algum tipo de parceria, conhecer os produtos, enfim, como é que faz? Entrar em contato contigo, né, pelo teus canais aí, é isso? Tenho condição de fazer essa apresentação? Eu quero, no meu mercado aqui, trabalhar um determinado produto. Diz aí como é que seria o caminho para isso acontecer. São Paulo é muito grande, né? Tem muitos bairros, tem muitas incorporadoras e até para o corretor local, e eu já ouvi de inúmeros parceiros, né? Até para o corretor local é difícil muitas vezes trabalhar com várias empresas, saber, putz, mas o cliente está querendo isso, aquilo, eu não sei se essa empresa tem e tal. A vantagem da incorporadora Mitre, né? Da Mitre Realty, é que eles têm produtos, nós temos produtos na região sul, norte, leste, oeste, desde a linha mais econômica, da linha médio, alto padrão e super luxo. Então tem toda a gama de produtos, e isso acaba facilitando a vida, né? Então o cliente fora de São Paulo, ele começou comprando aqui, como eu falei, principalmente a partir de 2020 para cá, um apartamento compacto. Né? Então buscava um apartamento compacto, seja para obter uma valorização, para obter uma renda. Só que agora esse investidor, ou ele está indo para uma segunda fase de investimento, que ele já recebeu aquele estúdio, já está rendendo, já valorizou, agora ele pensa até em revender e também pensa em ter um apartamento um pouco maior. Né? A gente começou a notar dos tempos para cá que o investidor não estava buscando só apartamento compacto, ele também queria um apartamento maior, porque aquele compacto já ficou pequeno, porque estava só com o filho. Agora ele vem muito para São Paulo também, os pais, ou talvez os irmãos, enfim e tal. Eles precisam de um apartamento maior. São Paulo, o cara está sempre vindo para cá para fazer negócio, para um evento e tudo. Alguns já pensam até, tem gente que compra apartamento grande, grande eu digo em comparação ao compacto, né? De 100 metros quadrados, 115 metros quadrados nos Jardins,
para deixar fechado. O cara deixa lá as roupas dele, deixa toda a mobília, enfim, de acordo, personalizada, tal, que a família vem e utiliza, e quando ele não está, ele deixa fechado sem problema algum. Então, muitos investidores também estão nessa rodada de investimentos, não só no compacto. A Mitre também faz bastante compacto, inclusive a gente está com lançamento agora em Moema, vai vir um lançamento agora no Campo Belo, e também tem apartamentos menores. Mas o apartamento um pouco maior também está sendo bastante comprado por investidores fora de São Paulo. Acho que assim como acontece no Sul também, né? Santa Catarina, que não compra só o compacto, mas compra apartamentos maiores também. Embora tenha a praia, que acaba ajudando, mas São Paulo não tem a praia, mas tem muitos negócios, lazer e também muito show, né? Pega shows e eventos. Vai ter agora, esse final de semana... Não, vai ter agora o jogo da NFL, né? É verdade. Vai movimentar 230 milhões de reais um único jogo. Um único jogo vai movimentar na cidade 230 milhões de reais. É muita coisa. É muita coisa. E o mercado vai se adaptando. Né? Tinha a época do compacto, como tu comentou, agora o pessoal já procurando apartamentos maiores. E vem um ponto importante aqui que tu fala muito sobre isso. Eu sempre vi tu falando sobre conteúdo educacional. Né, a educação do corretor. Trazer conteúdo para ele chegar pronto para atender o cliente dele, já com todos os pontos, não só do produto, não só pontos técnicos, mas pontos de a forma de abordar, a forma de atender, porque tu tem que, como tu comentou, se ele é lá do Sul, ele tem que mostrar São Paulo para o cliente, o mercado de São Paulo. Então é nesse ponto de educação que eu vejo que tu ensina bastante, já aprendi conversando contigo também. E na tua visão, quais são os principais pontos de mentalidade, postura que esse corretor precisa desenvolver para realmente se destacar vendendo os produtos que hoje tu tem na tua gama aí no teu portfólio? Legal. É muito comum no mercado, né? Eu já fui gerente também de equipes e tudo mais. Infelizmente, às vezes acontece que o corretor ele acaba chegando, esperando muito do gestor. Não que o gestor não tem que trabalhar, o papel dele é gestão, tem que treinar, tem que fazer uma série de coisas. Mas a gente sabe muitas vezes que no dia a dia, o gestor está lá fazendo muita negociação, está envolvido com as negociações e ele não consegue olhar, talvez, no detalhe do detalhe, que também, obviamente, se o corretor é um profissional liberal, ele tem que ter autorresponsabilidade de fazer a sua própria gestão. Independente que ele tem um gestor, mas ele tem que fazer a sua própria gestão. E para isso ele precisa de autorresponsabilidade. Né? Ele sabia que ele tem que buscar conhecimento. Quando eu comecei, não teve ninguém ali, viu? Tá aqui o treinamento do produto, me deram a lista do produto, umas fichas, e a gente tinha que correr atrás para obter treinamento, a gente mesmo. É claro que o mundo ideal é que aconteça muito treinamento, que aconteça muito conteúdo, mas como eu falei, a responsabilidade tem que ser do corretor de imóveis, dele mesmo se preparar, dele mesmo também buscar mais conhecimento. E, sabe, tipo, se a gente pegar o futebol, né? A gente teve momentos maravilhosos enquanto seleção brasileira, time, tudo, né? E depois foi passando o tempo, não sei o que aconteceu aí, né? Que já não tá mais a mesma coisa, né? Eu fico olhando ali no Instagram muitas vezes os lances do Ronaldinho Gaúcho, aqueles lances geniais. Que saudade. Kaká e tantos outros, dá saudade. Romário, Ronaldo, dá saudade, né? E às vezes o time começa a querer inventar tanto e aí acaba saindo do prumo e acaba não ganhando, que às vezes tem que parar um pouquinho e olhar pro básico, né? Para os fundamentos. Né? Tem que treinar fundamento de novo, né? Então, que você entende de futebol sabe o que eu estou falando. Treinar os fundamentos. Famoso feijão com arroz bem feito. Famoso feijão com arroz. E acho que esse feijão com arroz para o mercado imobiliário foi se perdendo um pouquinho também. Porque a gente vive a era do conteúdo, a era da informação, a era do conhecimento, e acho que ele foi tão bombardeado com conhecimento, com técnicas, com ferramentas, com tudo, que o básico muitas vezes vai se perdendo. E o básico que é ter consciência, né? Você andar com ética, você cuidar da sua reputação, do seu nome, do nome da sua empresa que você trabalha. A verdade vende, né? A verdade vende muito. Hoje acabou esse negócio de querer, né? O corretor talvez, não, vou dar um somebody love ali no cliente e tal, vou aqui falar meio assim. Cara, antes já tinha o Google, né? Agora tem o ChatGPT. Se você falar para o cara que ele vai ter 2% de renda ao mês, que a taxa de ocupação vai ser de 1000%, que não existe, é claro, vai ter uma taxa de ocupação de X% naquela região, o cara vai puxar dados de Zap, Viva Real, ele vai no ChatGPT, ele vai ver que talvez não é aquilo. Isso vai passar por mentiroso, né? Esse é só um detalhe. Eu acho que o corretor ele tem que dar uma... Claro, estou aqui falando de um aspecto, não estou generalizando, obviamente, mas acho que voltar um pouco para os fundamentos, né, em termos de ter ética, escuta atenta,
empatia, entender o que o seu cliente deseja, entender qual que é a objeção dele. Assim a gente consegue vender mais. No fim das contas, você e eu queremos a mesma coisa, que é vender. Isso aí, né? E a profissão do corretor de imóveis, ela vem mudando muito, né? Isso ao longo do tempo, e daqui para frente tem muita coisa para acontecer ainda. E o corretor de imóveis, ele não é só um vendedor de imóveis, ele não é um abridor de portas, pelo contrário, ele tem que se especializar. Então, como é que tu vê o papel do corretor também como um consultor de gestão de patrimônio, né, do cliente, um gestor, uma pessoa que vai dar aconselhamento correto, embasado, especializado para fazer o seu cliente ter, como disse, uma rentabilidade da carteira, diversificação de investimento, enfim. Até onde é que tu acha que vai o papel do corretor nesse aconselhamento ao cliente dele, principalmente no caso do investidor de imóveis? Né? Que é um cliente que aumentou muito, né, dos anos para cá, né? Sempre teve um investidor, tal, mas acho que dos tempos para cá esse investidor foi se profissionalizando também e educando até mesmo o corretor de imóveis, porque já chegava lá, não, mas eu estou querendo isso, não, porque na bolsa tá pagando tal, tanto, né? O corretor teve que se aprimorar. O que eu tenho certeza e compartilho aqui com os corretores que estiverem assistindo com a gente também, tem que pensar que o cliente, ele não investe só no mercado. Você só quer vender imóvel para o cara, talvez, mas ele não investe só no mercado imobiliário, né? Você puxa o IR de um cliente, você vai acompanhar ali o patrimônio dele, ele está totalmente diversificado, né? Então, ele tem ali ativos no mercado financeiro, ele tem fundo imobiliário, ele tem fundo de ações. Você tem que entender, primeiro ponto, quando é um cliente, ele é um investidor, pergunta para ele como é que você está posicionado hoje. Ao invés de sair oferecendo imóvel, como é que você está posicionado hoje? No que você investe? Com base nessa pergunta, você consegue identificar facilmente o perfil de investidor. Não vai mandar aquela ficha da XP para ele preencher para você identificar qual que é o perfil de investidor. Mas com perguntas, como que você está posicionado hoje? No que você gosta de investir? Ele falar um pouco, me conta um pouco mais. Como é que é? Numa dessa, por exemplo, estava com um investidor, perguntei para ele o que ele gostava de investir, né? Ele falou, gosta de investir em fundos de startups. Só o cara é um investidor arrojado, mais agressivo, né? Está mais exposto ao risco. E a gente então ofereceu ali uma cesta de investimentos para o cara, que era mais condizente com o perfil dele. Estava indo numa direção, na hora que ele falou isso, eu já mudei e fui para um outro perfil de produto também com ele. Muito importante também, eu sempre falo para os corretores, e falo até hoje, quer trabalhar com investimento imobiliário? Não vou nem falar o nome da empresa para achar que é propaganda aqui, mas assiste o Morning Call, que acontece todo dia de manhã, às 8h30 da manhã, seja da XP, do BTG, não importa que banco que seja, do influenciador aí no mercado financeiro, mas aprenda sobre o mercado financeiro. Você vai começar nessa live, se você não é do mercado financeiro, eu também não sou, não somos, né? Mas talvez você não vai entender nada no começo, mas com o passar do tempo, na live, assistindo o Morning Call, você vai começar a entender qual que é o ânimo, qual que é o apetite, porque o teu cliente está vendo. Mesmo que ele não esteja assistindo eventualmente, mas ele está atento às notícias, né? E o mercado imobiliário é uma peça, como eu falei, que eu gostaria que fosse 100% do patrimônio do cara, mas normalmente não é, mas é uma peça ali naquela cesta de investimentos do cliente. Se você não souber aonde que ele está investindo, como é que você vai falar para ele que, mesmo que ele tenha uma rentabilidade menor do que a renda fixa, ele vai estar ganhando muito mais, porque ninguém bate a valorização imobiliária, que é o nome do podcast aí. Pega os últimos 15, 20 anos, nada bate o mercado imobiliário. Conhece algum índice que bateu o mercado imobiliário nos últimos 20 anos de valorização? E detalhe, várias regiões do país. Né? Não é só São Paulo, mas bate vários índices. Né? Então, para isso, o corretor tem que estar atento aí, não só ao mercado imobiliário, mas ao mercado financeiro também. E falando, né, em rentabilidade, enfim, eu sei que não existe uma fórmula mágica, né? Mas se a gente pensar em termos de tipologia de produto, região, tem alguma tendência aí que tu tá vendo de mercado, principalmente focado no comprador de imóveis e investidor, que tu acha que é uma tendência daqui para frente? Falasse sobre os imóveis, né, um pouquinho maiores do que os compactos, ou tem alguma região em São Paulo que tu acha que vai ser uma tendência de rentabilidade melhor de investimento? Tem alguma dica aí para quem seja o investidor ou seja o corretor se especializar e procurar saber? É claro que o imóvel compacto ele acaba sendo sempre o mais atrativo para o investidor por algumas razões, né? Liquidez, ticket, condição de pagamento, potencial de valorização. Não significa que também se é compacto é bom, né?
Tem compactos que não são apropriados para o investidor, e sim para o morador. Tem outros que é só para o investidor e não para o morador, como é o caso das unidades NR, que são as unidades não residenciais aqui em São Paulo. Então vem ali na matrícula do imóvel que ele não pode morar no imóvel e tudo mais, é só para fazer locação, inclusive locação de até no máximo 90 dias. Então é muito importante o investidor também estar muito atento a isso, por isso que tem que estar com os parceiros corretos, né? E a tendência hoje, claro, o compacto é sempre o compacto, mas aquele apartamento muito pequenininho também, a gente já percebe que ele perde um pouco de força na grande maioria das regiões, porque por alguma razão o investidor está buscando um apartamento um pouco maior, mesmo no compacto, e até em alguns casos de um dormitório. Também acontece uma procura interessante. Mas, sim, estando bem localizado, centro expandido de São Paulo, a 300 metros do metrô, 400 metros do metrô, não tem erro. Não tem erro. Ah, mas vai ter muito estúdio, a gente tem muito estúdio. Cara, se ele estiver bem localizado, região paulista, Faria Lima, Moema, perto do metrô, perto de aeroporto, como é o caso da de Moema também, que tem aeroporto de Congonhas muito próximo, que inclusive está passando por reforma, vai ter uma reforma mais ampla, vai ficar entregada daqui a 2 anos e meio aproximadamente. Eu recomendaria hoje regiões como essa. Então, região onde tem infraestrutura, metrô, aeroporto, corredor de ônibus, universidades, centros empresariais, shopping centers, e acho que basicamente é isso. Se tendo esses centros de interesse, se tiver um centro de convenções também muito bom. Estou falando isso de uma forma até mais generalizada, porque não tem só São Paulo, né? Claro. Eu sei que tem parceiros que estão assistindo aqui também que eventualmente não atuam aqui, estão atuando nos seus mercados, ou então são incorporadores também. Acho que quando tem facilidade, né, tem um conceito muito, muito legal que é de 15 minutes walking, né? Você tem uma vida onde você resolva tudo num 15 minutos a pé. Tendo tudo isso, não tem erro. Por mais que tenham mais unidades ali compactas, talvez, mas a gente entende que está tendo uma mudança comportamental, né? As pessoas talvez demoram mais para casar, infelizmente muitos divórcios, o filho já sai de casa cedo, né? Então a menina de 13 anos, ela fala, não, porque eu não morar sozinha. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Eu ia entrar na próxima pergunta, é bem isso. O mercado ele muda muito rápido, o comportamento do cliente ele acompanha toda essa transformação, novas tecnologias, novos hábitos, as mudanças de hábitos de consumo. Então, assim, olhando lá para frente, daqui a uns 5 anos, como é que tu entende o comportamento desse cliente, o perfil desse cliente? Ele vai ser mais digital, mais acostumado a comprar em outras cidades, fora de onde ele reside? O que tu enxerga? Olha, eu tenho certeza que a gente vai passar por tantas mudanças nos próximos 5 anos. 5 acho que é muito, né? Que eu fico pensando, nossa, vou ter que... Como é que eu vou responder essa pergunta agora? Porque são muitas mudanças que virão, né? Bastante. Inteligência artificial, né? Tecnologia, óculos, né? A internet que você veste, né? Então vai ter ali o óculos já que você já tem acesso e tudo mais. O fone de ouvido já com a inteligência artificial, o negócio que grava, que já faz a transcrição da reunião e tudo. Serão grandes mudanças. Mas, como eu falei, tem no transporte público, serviços e tecnologia também com acesso, tipo, pega na região da Faria Lima, na internet de fibra ótica, tudo. Acho que isso vai facilitar bastante. Acho que vão ter, com a inteligência artificial, acho que vão formar grandes novos milionários nos próximos anos, e talvez esse milionário vai ser um cara que é um cara sozinho, é um cara que tem 2 pessoas, né? O self-made, como que é? One person... O unicórnio, né? de uma pessoa, né? É isso aí. Acho que isso pode acontecer também. Acho que é um horizonte aí difícil de a gente falar, mas como eu falei, sempre tendo ali infraestrutura, lazer e impulsionadores ao redor, acho que essa é a tendência. Acho. Maravilha. A gente vai aproveitar agora fazer uma pausa para fazer um agradecimento aí para a Loft, nossa parceira, patrocina o nosso podcast já desde a primeira temporada, e também para a Laís, nossa patrocinadora, inteligência artificial no mercado imobiliário, que nos ajuda nesse novo cenário, né? Nesse novo mundo aí, onde a vida das pessoas está mudando, os nossos negócios também estão passando por uma transformação bastante grande, aí a gente tem que ter bons parceiros para nos ajudar a passar por esses negócios. E tem uma pergunta que a gente gosta de fazer, Leone, que é o seguinte, sabe que em geral, em todos os mercados, mas no mercado imobiliário a gente sabe que é bem assim, a gente gosta de falar das coisas que deram certo, que funcionaram bem, de contar histórias felizes de sucesso, mas a gente aprende
muito mais com os erros, às vezes, do que com os acertos, né? E as histórias, mesmo as histórias de sucesso, elas têm muitas situações de erros e equívocos que construíram esse sucesso, né? Os erros que aconteceram e que te fizeram aprender alguma coisa. Teve alguma passagem na tua vida profissional, assim, que tu lembre que cometeu algum erro que te gerou algum aprendizado e que te fez crescer profissionalmente? Vou tentar lembrar quais deles, né? São tantos erros, né? Eu tive um gestor que ele falava o seguinte: acho que vocês estão errando pouco. Acho que vocês têm que errar mais. Isso eu nunca esqueci, né? Errar mais faz parte da inovação, né? Então, se você está errando, você está inovando. Olha, eu poderia destacar que acho que é um assunto até sensível, que é fundamental para você ter sucesso, só que se você faz errado, isso pode comprometer o teu sucesso, né? O teu sucesso em vendas. Em termos de contratação, né? Muito importante que você faça boas contratações. Se quer crescer uma empresa, faça boas contratações. Não adianta só volume, é contratar da forma correta, né? E acho que isso é fundamental. E às vezes a gente não contrata da forma correta, né? Ou então quando a gente não contrata da forma correta, e não é porque a pessoa é ruim, é porque a pessoa está numa posição, talvez ela não deveria estar, né? Talvez está no cargo de gestão, mas ela era uma boa vendedora, mas como gestor não é tão boa assim. Ou talvez uma pessoa que poderia ser um ótimo gestor, mas está no cargo de vendas e só que não é promovida porque não é campeão de vendas, né? Então acho que isso tem que ser revisto. E o outro ponto também é não saber desligar, às vezes, uma pessoa na hora certa. Porque às vezes é um favor que você está fazendo para ela. Porque ela está lá, pessoa tão persistente, batalhadora, trabalhadora, e ela está lá dando murro em ponta de faca. Porque está numa posição errada ou talvez, por alguma razão, não está performando. Você identifica isso, já tentou ajudar, já teve reunião, fez de tudo. E às vezes você tem que tomar algumas decisões. Acho que essa foi alguma das coisas que eu aprendi. É saber contratar da forma correta. E no contratar, não é só contratar por currículo, porque as pessoas são contratadas por currículo, são demitidas pelo comportamental. Contratar da forma correta e também, se tiver que fazer mudança, faça o quanto antes. Fazer o investimento antes de contratar. Investir tempo e dinheiro em contratação, pesquisar bastante, né? Se dedicar até o próprio gestor, CEO, se dedicar nas contratações. Porque depois começa, como tu falou, a culpa muitas vezes não é do colaborador. É da própria empresa, do gestor que botou a pessoa, colocou a pessoa num cargo, vamos dizer assim, errado, precipitado. Então, acho que é muito importante. E até eu queria aproveitar só te perguntar, assim, na tua trajetória nessas empresas, tu deve ter contratado centenas, talvez milhares de pessoas. Né? Alguma dica a mais para contratar vendedores? O que tu não abre mão para a tua equipe? Eu poderia até falar o mais básico, né? Tipo, se o cara tem ética, vê por indicação, o cara se mostra responsável, tudo isso, acho que isso é o básico, né? Tem algo curioso que eu comecei, durante um tempo eu ignorava, hoje eu não ignoro mais, que é a intuição. Legal. Às vezes você está numa entrevista com a pessoa, se tem algo ali que você está vendo que... Se você pensasse, não, porque eu não fui com a cara dela, não, às vezes não é isso. Se tem algo ali que não está batendo, que você não sabe explicar... É porque a tua intuição, ela enxergou. Teu subconsciente está ali sempre trabalhando, enxergou alguma coisa que talvez viu alguma inconsistência. Se algo na tua intuição está dizendo que não, o máximo que você pode fazer é questionar a sua intuição, né? Então, fazer algumas perguntas ali, tentar colocar alguma forma, ver se faz sentido ou não, mas normalmente a intuição vence. E é um desafio grande, porque a gente fala de conhecimento técnico, comportamental, mas tem um desafio grande que é entender se existe alinhamento de cultura, né, dessa pessoa com a cultura da empresa, né? E isso talvez seja um dos maiores desafios, né? Como eu conseguir identificar se essa pessoa que eu estou contratando, ela está alinhada com a cultura do negócio. Como é que esse negócio, ele como negócio, ele tem a sua forma de atuar, a sua visão, e como é esperado que os colaboradores, os corretores tenham esse alinhamento. E é difícil, não é fácil a gente investigar isso. Às vezes o técnico é um pouco mais fácil, a gente faz algumas perguntas, vê o histórico, a gente conhece, vê, né, o mercado, talvez tu tenha mais facilidade, mas a parte de alinhamento cultural é um desafio grande, né? Não sei se Até tu tem porque essa pessoa vai acabar sendo expelida pela cultura.
né? Com o tempo, tu vê que ela não está se encaixando mais, então é muito importante esse ponto de conseguir identificar esse perfil da cultura, se tu consegue encaixar na tua equipe. Perfeito. É um desafio, o desafio do empreendedor, como sempre, é um dos desafios, né? E a empresa é feita de pessoas, não existe empresa. Não existe empresa. Não existe imobiliária, gente, não existe. Existe pessoas. Existe pessoas. Então a gente tem que estar muito, muito atento a isso. O gestor tem que entender de pessoas, o corretor tem que entender de pessoas, todos nós temos que entender de pessoas. Nosso negócio ele é feito de pessoas. Leone, estamos chegando no final do nosso papo aqui. Passa muito rápido. Uma aula, como sempre, a gente tinha certeza quando a gente falou em chamar o Leone, ia ser uma aula de gestão de equipe, de parcerias. Dá para ficar, acho que umas 3 horas conversando contigo. Obrigado pelo teu tempo. Espero que a gente consiga transmitir o teu recado para bastante gente, que te procurem para fazer parcerias. Sei que também, se for só para tomar um café, tu vai receber de coração aí corretor que for do Brasil inteiro. Muito obrigado. Quer dar algum recado final, algum fechamento aí? Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente aí, imagino o tempo de vocês também, o convite, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado de coração. O recado que eu dou, principalmente vou falar com o corretor de imóveis, eu gosto de conversar com o corretor de imóveis, né, das imobiliárias que estão aí assistindo e tudo mais. Faça as coisas com paixão, faça as coisas com verdade, faça as coisas com autenticidade, faça as coisas com ética, que não tem como não prosperar, né? Não tem como não prosperar. Esse aqui é o seu recado. Maravilha. E aí, então, a gente vai fazer o agradecimento final aí para os nossos parceiros, a Loft, nossa patrocinadora, parceira dos nossos negócios em diversos canais e produtos. Também a Laís, que é a inteligência artificial do mercado imobiliário especializada, que traz solução para a sua imobiliária. O KSI, que é o software da Curoli, né? programaimobiliaria.com.br para conhecer um pouco mais, e o apoio da nossa querida Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, a ABMI, né? Que o Leone já palestrou lá, já teve tivemos o prazer de ter a tua presença lá em alguns eventos. Inclusive, fica o convite aqui, ó. Fica o convite. Você que é parceiro da ABMI também, quer ser parceiro da Mitre, quer representar os produtos da Mitre em São Paulo, aí na sua cidade, na sua região, conta comigo. Maravilha. Valeu, obrigado mais uma vez, obrigado para os nossos patrocinadores, pessoal que está nos assistindo. Sigam Valorização Imobiliária, YouTube, Spotify, Instagram, a gente está lá em todas as plataformas, trazendo conteúdo. Deixa o teu Instagram pro pessoal. Sim, @Anderson Leone, com Y no final, 1. @Anderson Leone, com Y no final, 1. O Leone tem bastante conteúdo legal, valeu, obrigado, sigam a gente. Valeu. Até mais. Valeu.